Olá, eu sou o Vicente Gonçalves, CEO do Human Change Management Institute. Sejam muito bem-vindos ao PM Case Day Digital Experience, promovido pela Dinsmore e Compass. Nessa palestra, nós vamos falar sobre gestão de mudanças em abordagens ágeis. E eu gostaria de começar não me apresentando, vocês estão vendo minha imagem, e no final vou deixar meus contatos, mas sim prestando uma homenagem a esse amigo, mestre, mentor, Paul Dinsmore, que foi chamado de volta para ajudar o grande arquiteto do universo a gerenciar projetos de transformação da nossa humanidade. Paul, que eu conhecia há muitos anos e tive o privilégio de ter o Paul assinando o prefácio do nosso primeiro livro. E olha a minha surpresa, eu trouxe um trechinho no que ele disse, o que resume muito bem quem era o Paul, dizendo: o vínculo que sinto com essa obra tem motivos históricos. Quando lancei Human Factors in Project Management, 1984, o livro foi recebido como uma obra pioneira, já que a gestão de projetos, na ocasião, era visto basicamente como algo metodológico. 1984 foi o ano que eu estava começando a minha carreira, quando eu consegui meu primeiro estágio como programador de computadores. E Paul já estava muito adiante, muito à frente do seu tempo, já falando desse tema que só muitas décadas depois veio a se consagrar e ser reconhecido como uma disciplina extremamente relevante para o sucesso dos programas e projetos. Então, Paul, é para você, meu abraço, Deus te abençoe. Pessoal, eu sou o CEO do Human Change Management Institute. Nós somos uma organização de pesquisa, treinamento e certificação em gestão de mudanças. Somos reconhecidos como Qualified Education Provider da ACMP, Association of Change Management Professionals. Temos 2 programas de treinamento, o HCMBOK, que é o Human Change Management Board of Knowledge, e o HCMBOK to Agile, que é um aprimoramento na visão do HCMBOK voltado também para o mundo ágil. É exatamente o tema que nós vamos falar aqui hoje. Essa aqui é a nossa base de dados com as 3 edições do HCMBOK em inglês, lançada em 2018 pela Taylor & Francis, nos Estados Unidos, aqui no Brasil pela Brasport, e tem edição também em espanhol em vários países, além desse livro mais recente que saiu esse ano, que eu escrevi em parceria com um grande mestre também, Gino Trentin, lançado esse ano, no início desse ano, no início da pandemia, até em março, Gestão de Mudanças em Abordagens Ágeis, que inclui o guia HCMBOK to Agile. Bem, o tema de gestão de mudanças, na verdade, ele não é exatamente um tema novo, né? Nós vimos o Paul como pioneiro falando nisso na década de 80, Paul já falava nisso, na década de 90, Paul continuava falando nisso e nunca deixou de ter esse olhar humano. E outros autores também, mais especializados até, que vêm da área de psicologia, mais especializados especificamente nesse tema humano, também falavam disso. E nos projetos lineares, a gente já vê a gestão de mudanças, digamos, com uma certa robustez sendo aplicada em muitos projetos, em alguns ainda com uma pegada muito operacional, em outros já emergindo para uma abordagem mais tática, mas em várias empresas a gestão de mudanças já é uma disciplina transversal, não só de conhecimento dos profissionais que são super especializados nesse tema, mas como uma disciplina que faz parte do conjunto de conhecimentos, habilidades que os líderes da organização precisam ter. É claro que essas organizações, elas, no Brasil, não são ainda a maioria, mas é impressionante o número crescente de organizações que vêm adotando essa prática. Inclusive, o próprio PMI, a partir de 2012, quando lançou a 5ª edição do seu guia PMBOK, incluiu a 10ª área de conhecimento, né, Stakeholder Management,
que era uma área que, na verdade, é sinônimo de change management, mas o PMBOK já trazia essa expressão gestão de mudanças para escopo. Então, ele preferiu falar em stakeholder management. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? O olhar no fator humano, o stakeholder sempre por trás do stakeholder, ainda que seja uma entidade, sindicato, governo, fornecedor, cliente, sempre lá atrás tem um ser humano. E é esse olhar que a gente quer lançar aqui. O PMI seguiu estudando esse assunto e lançando obras complementares. Nessa edição do Pulse of Profession de 2014, o PMI ele concluiu que existem organizações que têm muito mais sucesso que outras, e essas organizações elas têm 3 pilares, se ancoram no seu modelo de gestão, na entrega de objetivos estratégicos, através de programas e projetos, em três pilares essenciais, que nos levam a ter uma visão muito boa sobre a abordagem orientada à gestão de mudança. O primeiro deles, claro que está ligado a práticas que são padronizadas para gerenciamento de projetos e programas. Isso é totalmente esperado e realmente faz muita diferença quando você tem uma abordagem metodológica muito bem estruturada e consolidada na organização. O segundo, eu diria que é um ponto de convergência entre a gestão de projetos e a gestão de mudanças. Porque na gestão de projetos nós também falamos em patrocínio, mas na gestão de mudanças nós vamos um passo além e partimos da premissa que o patrocinador não nasce pronto, muitas vezes ele não sabe o que fazer, e por isso nós estamos falando de patrocinadores engajados ativamente, patrocinadores que trabalham no projeto, que inspiram as mudanças, que nos ajudam na gestão de conflitos, quando são conflitos envolvendo stakeholders de alta hierarquia, e também a gestão de pessoas durante as mudanças. É a gestão de mudanças. Essas organizações vão aparecer aqui em vermelho, em comparação com as que estão em preto, veja só esse gráfico aqui, olha, elas têm um desempenho muito melhor em relação à entrega dos projetos dentro do orçamento esperado, assim como dentro do prazo esperado, e talvez o dado mais relevante dessa pesquisa seja esse aqui, olha, essas organizações mais do que dobram o percentual de sucesso na entrega dos seus objetivos estratégicos. Então, isso é realmente algo notável, algo que faz a diferença nas organizações, a adoção desses 3 pilares que formam as organizações de alto desempenho. Mas nós estamos falando de gestão de mudanças para abordagens ágeis. Então, uma breve introdução e uma reflexão sobre o mundo ágil. Nós estamos falando muito de agilidade nesse momento, RH ágil, transformação ágil, cultura ágil, projetos ágeis. Ok, mas cuidado, porque a abordagem de gestão de projetos no mundo ágil, ela não é uma solução para tudo. Ela é uma solução para um determinado tipo de problema. Quando nós estamos no desenvolvimento de um produto ou mesmo de um serviço, é que existe alta imprevisibilidade, quer dizer, não existe uma relação de causa e efeito, eu não sei exatamente qual o caminho que será traçado. Então, é o que nós chamamos de a arte de aprender fazendo e de fazer aprendendo. Ao longo de todo o curso, nós temos uma visão daquele produto ou daquele serviço, mas nós não temos todas as fórmulas, todas as definições. Se tivéssemos, seria um projeto preditivo, um projeto com alta previsibilidade. Seria exatamente o contrário. Nós só sabemos aonde nós queremos chegar. E nós comparamos aqui, nessa alegoria, nessa metáfora, com os grandes navegadores, quando se lançaram ao mar, e aqui não importa se foram os vikings, ou os fenícios, ou os ibéricos, portugueses, espanhóis, italianos, enfim, o que importa é que essas pessoas, quando se lançaram para cruzar o Oceano Atlântico, elas não tinham as informações, elas não tinham previsibilidade em relação a ventos, em relação às correntes, em relação à temporada de furacões que existe no Caribe, por exemplo. Cristóvão Colombo chegou no Caribe. Então, a imprevisibilidade ela levou todos esses grandes navegadores e exploradores a descobrirem de maneira iterativa e incremental, aos poucos, qual seria o caminho viável
Provavelmente muitos sucumbiram pelo caminho, porque faz parte desse mindset ágil errar rápido, aprender rápido, falhar rápido. E claro que eles também começaram primeiro, navegaram até as Ilhas Canárias, até a Ilha da Madeira, pela costa da África, foram conhecendo o ambiente. Quer dizer, nesse ambiente de imprevisibilidade, você precisa entregar partes incrementais daquela sua grande visão. Então, havia, sim, provavelmente, uma perspectiva de que existia alguma coisa no meio do caminho, porque se você desse a volta ao globo, fosse bem sucedido nisso, chegaria às Índias ou então toparia com as novas terras. E Colombo acabou topando com as novas terras, né? Provavelmente outros já tivessem feito essa grande jornada, talvez chegando na Groenlândia, na região do Canadá, na região da costa leste dos Estados Unidos um pouco antes. Mas o que importa é o conceito. Se nós vamos construir uma casa, e eu sei que a casa vai ter 2 andares, eu chamo um engenheiro, ele sonda o solo, ele vai ter uma completa previsibilidade em relação ao tamanho da sapata que ele precisa construir, a dimensão das estruturas, como estruturar a casa para que ela seja sólida e segura. Existe uma relação de previsibilidade de causa e efeito. Agora, se eu quiser lançar um produto novo, um serviço novo, alguma coisa inusitada, aí é melhor usar uma abordagem ágil, um framework ágil, enfim, o mindset ágil principalmente. Ágil possui valores e princípios sólidos que foram desenvolvidos em 2001. Na verdade, eles não são o marco inicial do mundo ágil. Tem que lembrar que Scrum, por exemplo, em 1994 já existia Scrum. E, na verdade, se a gente for pensar nesse mundo ágil, a gente pode voltar até o pós-guerra, desde o Toyota Production System, que a gente começa a utilizar alguns princípios do mundo ágil, passando por várias outras etapas, depois Extreme Programming, enfim, uma série de movimentos, mas vamos usar o marco de 2001, que foi quando se escreveu o Manifesto Ágil de Desenvolvimento de Software, na época muito voltado para software. Hoje a gente poderia falar só Manifesto Ágil, porque a gente sabe que não se aplica só a software, você pode utilizar para qualquer tipo de produto ou serviço. Mas ágil é sim centrado em valores. Nesse momento eles escreveram os valores e os princípios do Manifesto Ágil. Eles está muito ligado ao fator humano. Note bem que se fala em indivíduos, né, pessoas e interações entre pessoas, mais do que processos e ferramentas. Não quer dizer que você não vá usar processos e ferramentas, mas quer dizer que você vai privilegiar muito mais essa relação humana, o contato cara a cara, o contato intenso, o trabalho conjunto, cooperativo, envolvendo patrocinador, profissionais de negócio, a equipe de projeto, enfim, é uma visão bastante humana desse modelo de desenvolvimento que nós precisamos e devemos ter, na verdade, para todo tipo de projeto. E outros 3 valores, né, estão relacionados com software em funcionamento. Aqui a gente poderia substituir para produto ou serviço em funcionamento, mais do que uma documentação extensa, que também não quer dizer que não se deva ter documentação, mas sim quando e quanto você vai documentar, a colaboração com o cliente, mais do que ficar preso a questões contratuais. E aí o cliente pode ser um usuário da sua organização, pode ser o seu cliente externo, que é o stakeholder, razão de existir da sua empresa. E a sua capacidade de responder a mudanças, aqui não são as mudanças organizacionais nem humanas, mas as mudanças de escopo, de forma que você tenha o melhor produto ou serviço possível. Você vai aprendendo ao longo do caminho, então o escopo também vai mudando ao longo do caminho, você vai aprimorando as entregas previstas para o seu projeto sem tirar o olho no seu objetivo estratégico. No final das contas, o que você quer entregar é um objetivo estratégico, um diferencial competitivo, maior produtividade, novas receitas, garantir a longevidade da sua organização através de objetivos que vêm da estratégia, passam pelo portfólio, são priorizados e são transformados em programas e projetos. Mas no mundo ágil, como você não tem uma certeza absoluta, você vai aprender fazendo e fazer aprendendo, a mudança de escopo, ao contrário do mundo linear, que tem previsibilidade, ela é muito bem-vinda, desde que traga valor ao produto, ao serviço que está sendo feito, e aumente as chances de você ter sucesso em relação ao que você está esperando da sua estratégia. E isso é mais importante do que seguir um plano, o que não quer dizer também que não tenha plano. Planejamento é importante,
Isso é um dos mitos do mundo ágil, que ágil não tem planejamento. Na verdade, nós veremos que tem sim, até um modelo muito interessante. Ágil é centrado em pessoas, portanto, está aqui, já vimos esse valor. Tem também um princípio que reforça isso, que é construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente, o suporte necessário. E olha só que interessante, confiar que farão o seu trabalho. E a relação de confiança no mundo ágil está relacionado com transparência, com empoderamento, com motivação, porque quando você se sente responsável por algo, você vai incluir o seu DNA com muito mais facilidade naquilo que está sendo entregue. O processo de engajamento ele também se torna facilitado. Portanto, isso é muito interessante a gente pensar que o mundo ágil ele é bastante favorável a uma abordagem estruturada de gestão de mudanças, porque ele já traz no seu DNA um reforço através do Manifesto Ágil nessa visão de valores e princípios. Não que o mundo linear não seja, mesmo porque cada vez mais no mundo linear a gente vem falando, através dos grandes compiladores de conhecimento, os grandes registradores, como o próprio PMI, no PMBOK versão 6, na versão que vem aí, 7, tem um enfoque muito grande em mudança e na questão humana. Então, isso eu acho que é algo assim muito interessante de ver essa transformação que houve naturalmente na maneira de se conduzir projetos, e o mundo ágil vem nessa vibe bem positiva de se centrar em pessoas. E a gente poderia pensar, bom, se ágil já é centrado em pessoas, será que precisa de gestão de mudanças, né? A verdade é que promover uma mudança, e todo produto e serviço, quando é implantado, vai introduzir mudanças na organização, portanto, não importa a metodologia, não importa a abordagem, se é ágil, se é híbrida ou se é linear preditiva, nós vamos tocar no fator humano. E, por isso, a abordagem de gestão de mudanças será importante. Ela não tem relação com a maneira como você introduzirá essas mudanças. É, sim, importante, porque as pessoas naturalmente têm algum medo de mudar. É claro que existem pessoas que têm muito medo de mudar. Claro que tem pessoas que são os innovators, os early adopters, que gostam de se jogar na mudança. As pessoas têm estilos diferentes, mas a grande maioria das pessoas vê numa mudança, na obrigação ou na necessidade de deixar os seus paradigmas organizacionais, o status quo, a maneira como, às vezes, há décadas ela vem fazendo determinada atividade, elas acabam tendo uma percepção de risco, de insegurança psíquica. Isso estimula muito a resistência humana, natural. É esperado que assim seja. O trabalho de gestão de mudanças justamente foca em reverter esse quadro. Também em compreender que o sofrimento é parte desse processo de mudança e vai tocar as pessoas de maneira diferente. Aquilo que é sofrimento para mim não é para você, e o contrário também é verdade. Aquilo que causa medo num ser humano pode não causar em outro. Existem pessoas que amam o alpinismo, amam esportes radicais, outras pessoas são mais conservadoras, amam a literatura. E se sentem perfeitamente seguras falando em público. Há pessoas que amam o alpinismo, mas não têm pavor, têm fobia de falar em público. Então, as mudanças sempre estão relacionadas com o indivíduo, o momento de cada um, a cultura organizacional, e vão tocar em 4 coisas humanas que todos nós temos, que não são fáceis de serem geridas. A primeira delas é o ego. E ego aqui não no sentido freudiano, eu estou falando de vaidade, eu estou falando de orgulho, dessas coisas que todos nós, seres humanos, temos e que somos influenciados em nossas decisões por essas questões, muitas vezes de maneira inconsciente até. A percepção que nós temos em relação ao status que nós temos na sociedade, a poder dentro das organizações, até em nossas vidas pessoais, nosso posicionamento em relação à sociedade, e as agendas pessoais. A agenda pessoal é o conjunto das suas ambições, do que você vem construindo para a sua carreira, seja dentro de uma empresa, seja olhando a sua carreira de uma maneira mais ampla, holística, como você se projeta para o mercado. E muitas vezes uma mudança ela vem a confrontar com essa sua agenda pessoal. E ela vai tocar em questões como a sua percepção de ego, de status, de poder. E isso torna o processo de mudanças humanas muito mais complexo. Note que eu falei mudanças humanas. Nós acreditamos que as mudanças
elas acontecem primeiro no ser humano e depois, com um conjunto de pessoas mudando, elas se transformam em mudanças organizacionais. Por isso que nós somos Human Change Management Institute, Human Change Management Board of Knowledge. Então, as abordagens ágeis, poxa, elas já são centradas em pessoas, é verdade? É. E aí, onde é que entra a gestão de mudanças nisso? Ok, elas são centradas em pessoas, já vimos de princípios, já vimos os valores, mas a gestão de mudança, ela aprimora esse foco no fator humano, porque a gestão de mudança se dedica exclusivamente a estudar com muito mais detalhe, profundidade, técnicas, boas práticas, táticas, abordagens, ferramentas para você ter um olhar diferenciado. Então, você acrescenta muito na sua abordagem do fator humano, ampliando assim as possibilidades de você alcançar ou superar os objetivos estratégicos que foram traçados para aquela empreitada, que motivaram aquele investimento. Todo projeto vai introduzir mudança e nosso foco está em ter autoengajamento. Isso faz parte das abordagens de gestão de mudanças, não só que nós temos no Human Change Management Institute, mas em outras organizações que são reconhecidas mundialmente, que nós estudamos com essas organizações e as admiramos também. Mas também é importante, isso aqui é uma coisa que faz parte da terceira geração de gestão de mudanças, que nós estejamos conectados não só em gerir o engajamento, mas também em fazer a gestão do antagonismo, justamente pelo que nós falamos, porque nós estamos falando de pessoas, seres humanos, que têm ego, têm essa questão ligada a status, poder, agendas pessoais, medos, insegurança psíquica. Então, mudar não é uma jornada fácil, não é uma jornada fácil para ninguém. Muitas vezes, nós passamos um tempo nesse processo de mudança e, ao longo desse tempo, todas essas circunstâncias podem nos levar a uma posição de resistência, de antagonismo, até no extremo de um boicote. E pode ser um boicote velado, aquela pessoa que até quer ajudar, apoiar a mudança, mas não consegue, ela está em estado de sofrimento. Essa pessoa precisa da sua ajuda. Você talvez seja a única pessoa capaz de ajudar essa pessoa a atravessar essa curva de mudança e acompanhar o desenvolvimento da organização, porque se ela ficar para trás, ela vai ficar obsoleta. E um ser humano obsoleto dentro de uma organização, no mercado, ele perde empregabilidade. É ruim para essa pessoa. O mundo está mudando exponencialmente, muito rapidamente, inclusive por fatores socioambientais, geopolíticos, mercadológicos, tecnológicos, revolução digital. O que está acontecendo no planeta nessa velocidade, a gente nunca viu. Então, é natural que as pessoas tenham dificuldade para mudar, mas que elas precisem de ajuda para mudar. E aí, justamente, que entra a gestão de mudanças com uma disciplina, que, claro que para projetos complexos vai ter um grupo de especialistas que podem te ajudar, mas nos projetos mais simples, você vai usá-la como uma disciplina que você precisa conhecer para ser bem-sucedido, para não abordar apenas o lado metodológico, tipicamente ligado a escopo, prazo, custo, a qualidade, risco, etc., mas também ao fator humano, que vai fazer muita diferença na sua jornada, na sua trajetória de introdução de mudanças que concretizam os objetivos estratégicos de uma organização. Bom, como se estruturam as abordagens ágeis? Muitos de vocês já sabem, mas vou fazer um resumo introduzindo aqui como a gestão de mudanças vai se conectar com esse mundo tradicional. É uma visão sem nenhum compromisso com nenhum método ou framework, mas uma visão de conceito. As abordagens ágeis, elas partem, portanto, tem uma visão e é elaborado, então, um plano de release, de entregas que serão incrementais, e elas são baseadas numa hipótese, não são baseadas numa definição inequívoca de algo que eu tenho absoluta certeza que vai funcionar, mas sim de uma hipótese. Essa hipótese, então, faz parte de um conjunto, na verdade, de hipóteses. Existe um planejamento de como estruturar essas hipóteses, a gente costuma chamar de plano de release plan. Elas são priorizadas. Dentro de uma release, você pode ter um plano de iterações, alguns chamam de sprint também, tanto faz, isso vai depender do método. Vamos ficar só com o conceito aqui. A partir desse planejamento, você tem um desenvolvimento, você tem uma avaliação e feedback com seus stakeholders. Uma parte disso pode ir muito bem, ser implantada, uma outra parte pode ser descartada. De qualquer maneira, aquilo que você aprendeu na sua avaliação, na sua
inspeção, no feedback que você vai buscar, vai influenciar o seu próximo ciclo de planejamento, de priorização do que você vai fazer, qual o próximo incremento que você vai fazer no seu produto e serviço. E, portanto, se está tudo bem, você vai à implementação. A implementação é o que vai, quando você tem uma release pronta, ela vai ser levada à produção, portanto, vai tocar em outros stakeholders, vai introduzir mudanças ou lá no mercado para os seus clientes, ou dentro da sua organização para os seus usuários, para fornecedores. E como toda a mudança, ela precisa dessa etapa de sustentação da mudança. Então, o que nós estamos fazendo aqui é começar a colocar no mundo ágil, no ambiente ágil, que tipicamente vai seguir esse ciclo iterativo de incrementos, de desenvolvimento, de elaboração de hipóteses, de teste, de refutação de hipóteses, mas também daquilo que é implementado, a sustentação das mudanças. Por quê? Porque muitas pessoas ainda estarão na sua trajetória humana de mudanças. E é preciso sustentar essas mudanças até que elas estejam consolidadas e institucionalizadas na organização. O processo de sustentação vai lidar com demandas de natureza lógica, que é o aprimoramento do produto, do serviço, mas também demandas humanas de natureza psicológica. Não é a razão só, mas é também a emoção que toca essas pessoas. E isso vai retroalimentar o seu processo de planejamento e priorização, que, na nossa visão, basicamente vai passar a contar com este fator humano também. Ou seja, se nos métodos e frameworks ágeis, de uma maneira geral, quando nós falamos em priorização, estamos trabalhando com o dono do produto, com aquela pessoa que entende do produto, do serviço que está em desenvolvimento, ou com vários stakeholders que são decisores que representam num projeto de larga escala, ainda que desenvolvido com uma abordagem ágil, você pode ter vários stakeholders que tomam a decisão em relação a prioridades, em relação à implantação, em relação à prontidão da organização para a mudança, mas nós trazemos aqui, além dessa visão do produto e do serviço, a visão humana também. Se esses stakeholders estão preparados para aguentar esse processo de mudança. Então, a partir dessa hipótese, nós temos várias camadas de planejamento. Tudo começa com o planejamento do projeto, quando a gente estabelece a visão do projeto. E é natural que, se nós tirarmos o fator humano, você vai fazer o planejamento do projeto, o planejamento da release, o planejamento de iterações, e o seu foco vai estar no produto, no serviço a ser desenvolvido. Na visão de gestão de mudanças, além da visão de produto e de serviço, nós precisamos considerar também a capacidade humana de absorver aquele conjunto de mudanças que estão sendo introduzidas. São muitas mudanças, se forem muitas mudanças num mesmo conjunto de stakeholders, você pode levar à saturação da mudança. Então, é claro que existe um volume que todos nós aguentamos de mudança. Quando a mudança é demais, a gente, às vezes, entra realmente numa situação de não suportar, e isso vai levar a muito mais resistência, muito mais antagonismo. Quando nós aproveitamos dos ciclos incrementais de entrega de um produto ou de um serviço e inserimos esse tempero humano para também fazer a entrega das mudanças que se derivam da implantação de fatias de um produto ou de serviço e fazer as mudanças também de maneira incremental, a vida fica muito mais fácil e a probabilidade de sucesso da sua empreitada também aumenta muito, né? Quando a gente não olha para a resposta humana, nós temos alguns efeitos potenciais. A saturação daqueles stakeholders com um conjunto demasiado de mudanças é maior do que eles podem suportar. As mudanças, portanto, potencialmente podem não se tornar sustentáveis, não se consolidam muito. Às vezes você retorna ao estado anterior, ao status quo, de onde você partiu, que é a zona de conforto dos seus stakeholders e, consequentemente, os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada não são alcançados. Quando a gente fala de gestão de mudanças no universo ágil, a gente tem que lembrar do que nós já falamos. A ágil já é centrado em pessoas, em vários métodos e frameworks. Existem papéis organizacionais para a equipe do projeto, que diz respeito, por exemplo, à formação do espírito de equipe, à comunicação, à motivação, que também são disciplinas, ou macroatividades, ou áreas de conhecimento que fazem parte da gestão de mudanças. Como se resolve esta questão? É muito simples. A gestão de mudanças, ou o gestor de mudanças, se for trabalhar com uma equipe de gestão de projetos, vai fazer parte da equipe de gestão de projetos. Nós estamos falando de uma gestão de projetos que, na terceira geração de gestão de mudanças, funciona de maneira integrada.
totalmente conectada com a equipe de projeto, tendo esse projeto gerente de projeto ou não, porque em alguns casos nós estamos falando de equipes auto-organizáveis e nem sequer existe a figura do gerente de projeto. E é por isso que lá na camada do produto é tão importante se fazer uma definição de papéis e responsabilidades entre equipe de projeto e equipe de gestão de mudanças. Então, se tem um stakeholder, alguém que faz parte da equipe do projeto, que gosta de fazer a comunicação com os stakeholders, não há nenhum problema do profissional de gestão de mudanças não ser o accountable dessa atividade, mas ser apenas o executor, alguém que apoia. Quando nós falamos de comunicação e gestão de mudanças, nós também falamos de ouvir. Aliás, ouvir nessa interação humana é até mais importante do que falar. Então, você pode ter um aspecto mais formal, mais estruturado da comunicação, e pode ter o profissional de gestão de mudanças, se assim ficar combinado lá na camada de planejamento do projeto, que é a pessoa que vai interagir com os stakeholders e ouvi-los, ampliando assim a capacidade de comunicação do projeto como um todo, de se conectar com seus stakeholders, de promover um maior engajamento. Muitas vezes, só de ouvir os stakeholders e de humanizar a relação com esses stakeholders, você já amplia a taxa de engajamento. Então, não há nenhum problema em relação a esse potencial conflito, salvo se você não fizer essa discussão de papéis e responsabilidades. Mas é lógico que você está vendo aqui que isso é uma boa prática e você fará sempre, portanto, nunca existirá esse conflito que é propagado por alguns, mas que é uma bobagem na realidade. As duas coisas se somam, são disciplinas que, independente, até se você está no mundo linear, porque a comunicação no mundo linear também pode estar a cargo do gerente de projeto, assim como a motivação, como o trabalho de espírito de equipe, da mesma forma que a gente tem no mundo ágil. Nós buscamos sempre esse olhar que é mais especializado da gestão de mudanças, busca sempre dar a segurança psíquica necessária que todo ser humano precisa para incentivar o engajamento. Isso é essencial, está na essência. E aqui nós partimos da premissa que as questões humanas devem ser tratadas desde aquela primeira camada, desde o planejamento do projeto. Na realidade, até numa organização muito desenvolvida, com altíssimo nível de maturidade de gestão de mudanças organizacionais, você pode ter uma figura organizacional chamada Change Management Office, o CMO, que atua de forma integrada com o PMO lá na camada de estratégia. Então, a gente já começa a lançar esse olhar humano desde a camada de estratégia, passando pelo portfólio e chegando no projeto. Como o nosso foco aqui está em gestão de mudanças em projetos, com abordagens ágeis, vamos nos ater a esse ponto aqui, que é de extrema relevância, é o nosso foco. Portanto, nós estamos falando de desenvolver o plano estratégico de gestão de mudanças, ainda nessa camada de gestão de planejamento do projeto, que normalmente, no mundo linear, nos levaria a esse conjunto aí de informações, de estratégias, de táticas que você já vai bolando para compor a sua estratégia, e que passa por patrocínio, por visão, por propósito, né, que tem a ver com por que você mudará, que é diferente do objetivo, que é o que você mudará. O propósito tem uma conexão mais emocional. Nós vamos identificar os fatores de antagonismo, né? O que joga contra a mudança, os fatores de engajamento. Vamos olhar para a cultura organizacional, para a maturidade para lidar com perdas. Enfim, um grande conjunto de coisas que no mundo linear é muito mais fácil a gente fazer na sequência, porque nós partimos de uma iniciação e planejamento, depois o desenho conceitual, aqui a gente já tem o plano estratégico de gestão de mudanças. Depois vem o desenho conceitual, nós vamos acrescentar alguns elementos mais operacionais, táticos ao plano de ação, e aí vem o desenvolvimento, a implantação e a sustentação da mudança. No mundo ágil, isso se dá em camadas. Então, aqui nós precisamos pegar aquele conjunto de macroatividades e algumas outras que nós desenvolvemos tipicamente no plano estratégico de gestão de mudanças e subdividir em 3 categorias. Algumas que têm natureza estática, outras que têm uma natureza híbrida e outras que têm uma natureza dinâmica. As dinâmicas são aquelas que não vale a pena você olhar na camada de projeto. Né? Tem que lembrar que no mundo ágil, ser simples para ser eficaz, a simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não precisava ser feito realmente, é muito importante. E aqui, fazer o planejamento ou a revisão da iteração, a gente também vai revisar essas macroatividades que são dinâmicas e híbridas. Eu acho que o nome já fala por si só, mas vamos dar uma olhadinha apenas como exemplo. Nosso objetivo não é ter uma aula de gestão de mudanças,
Mas lá na camada de projeto é fundamental definir e preparar o patrocinador do projeto. Como, aliás, nós vimos no próprio benchmark feito pelo Pulse of Profession 2014, que não era específico sobre o mundo ágil, mas pelo conjunto de boas práticas para a introdução de mudanças, de objetivos estratégicos nas organizações. Então, é claro que ter um patrocinador é muito importante. Note que aqui nós estamos falando de definir e preparar o patrocinador. Porque o patrocinador não nasce pronto. Ele nem sequer, muitas vezes, ele sabe o que ele deve fazer. Você precisará orientá-lo. Então, aqui tem um conjunto de boas práticas e de atividades que você deve fazer. Isso é de natureza estática, porque, de preferência, você não deve mudar o seu patrocinador no curso do projeto. É diferente de uma outra macroatividade, como, por exemplo, mapear e classificar os stakeholders, que você vai ter uma visão macro no planejamento do projeto, você vai começar a detalhar no planejamento da release. Quando você começar a desenvolver um conjunto de iterações, você vai revisar e aprimorar o mapa de stakeholder, inclusive com o que diz respeito à adesão provável daquele stakeholder à mudança, se ele está engajado, o nível de engajamento que ele tem ou não. Então, essa é uma ferramenta extremamente dinâmica, ela é híbrida porque ela percorre essas 3 camadas de projetos. Né? Lembrando que no Planionion nós poderíamos ter outras camadas externas, por exemplo, uma camada de portfólio, uma camada de estratégia, mas aqui, de novo, nós estamos focando num projeto. Tá? E no que diz respeito às macroatividades que são dinâmicas, são aquelas que a gente só começa a fazer no planejamento da release, que não faz sentido a gente começar a entrevistar as pessoas, ou ainda que numa conversa informal, capturar expectativas, quando a gente está na camada de planejamento do projeto e a gente tem apenas a visão do que vai ser feito. Nós não temos sequer o plano de release, de incrementos que serão feitos, de como aquele produto ou serviço irá potencialmente ser desenvolvido. Porque mesmo esse plano de releases, ele é extremamente dinâmico e certamente será revisto e alterado no curso do projeto, porque é a arte de aprender fazendo, de fazer aprendendo. A cada release entregue, você vai aprender um pouco mais, você vai descartar algumas coisas, você vai introduzir um conjunto de boas práticas, você vai aprimorar o seu produto, o seu serviço. Então, é aqui, a partir daqui, que dinamicamente nós vamos identificando expectativas, e aqui tem uma dica quando a gente fala de gestão de mudanças. Ao identificar uma expectativa, por exemplo, eu quero ter ganhos de produtividade, isso já pode se transformar num indicador de prontidão da mudança, quer dizer, todo aquele projeto, do jeito que está rodando na etapa de projeto, está entregando aquela expectativa de produtividade, é também no indicador de sustentação da mudança. Você já implantou, e aquela expectativa que você tinha, que se confirmou no curso do projeto, depois que está em produção, você está tendo ganhos de produtividade, né? Claro que você não tem todos os ganhos de produtividade logo no início. Acho que existe uma curva de aprendizagem natural, todos vamos aprender, não é por isso, não é à toa que você vai lançando versões e aprimorando o seu produto, o seu serviço. Mas a questão é, existe um claro indicador de que aquela mudança está se tornando sustentável através dessa expectativa, que virou um indicador de prontidão da mudança para você decidir se a organização está pronta ou não. Por exemplo, a organização pode sim ter o seu produto e serviço muito bem desenvolvido, mas não estar pronta para implantá-lo. Porque faltou treinamento. Se o produto ou serviço está pronto, mas as pessoas não estão treinadas para usá-lo, a sua área de relacionamento com o cliente não está pronta, se a área de manutenção não está pronta, a organização não está pronta para mudar, mesmo que o produto ou serviço esteja pronto. Tá? Isso aqui é um ciclo típico de desenvolvimento e abordagens ágeis. Qualquer guia ou framework que você pegar, você consegue encaixar aqui do ponto de vista conceitual. Claro que haverão peculiaridades de um ou de outro, mas, de uma maneira geral, tudo começa aqui com a priorização e depois, na medida que você vai rodando os ciclos, com a revisão do seu plano de release e de iterações. Depois você vai ter os ciclos de desenvolvimento dessas iterações que foram priorizadas. Cada ciclo de desenvolvimento você vai encerrando, você vai ter um conjunto de lições aprendidas, um processo de melhoria contínua que se dá muito com essa interação com os stakeholders. A partir da validação dessa iteração, você vai colher vários feedbacks. Uma parte disso potencialmente pode ser descartado, uma parte daquela iteração pode não se mostrar útil como deveria, ou adequada como deveria, ou chegar ao resultado, ao produto que você esperaria, mas sendo bem sucedido ou não, ela vai alimentar com feedbacks esse teu ciclo de priorização que você vai voltar para ele em algum momento. E aqui você vai se perguntar, essa release está pronta, completa para ser implantada? Se não está, você retroalimenta
e volta para o ciclo 2 ali, ó, de desenvolvimento das iterações priorizadas. Se ela está pronta para ser implantada, você vai a uma implantação, e isso vai levar a um novo ciclo de validação dessa release com os stakeholders, porque agora outros stakeholders, além daqueles que você já vinha trabalhando no projeto, também serão afetados. Outros usuários, outros clientes, enfim, outros stakeholders de uma maneira geral. E aqui vem uma visão da gestão de mudanças que a gente já viu, mas vou reforçar, que é o ciclo de sustentação da mudança, porque você não só implantou um produto ou serviço, você introduziu também mudanças na organização. Então, esse fator humano vai precisar ser visto de perto, ser monitorado, ser apoiado para que haja alto nível de engajamento, para que o medo das mudanças seja dissipado, para que o luto organizacional seja bem tratado, para que as questões ligadas a ego, status, poder e as agendas pessoais não venham a se sobrepor à necessidade dessa organização de seguir evoluindo. Então, aqui nós vamos aprimorar o processo de mudanças, nós vamos aprimorar produtos e serviços, né? Aqui tem essa pegada lógica, mas também tem a pegada psicológica, racional, emocional, até que a mudança esteja consolidada, até que a mudança esteja institucionalizada na cultura organizacional. Esse ciclo de desenvolvimento, ele também é recheado de um conjunto de atividades de gestão de mudanças. Vou dar o exemplo de uma aqui, ó, avaliar e endereçar impactos organizacionais. Assim como a gente desenvolve indicadores de prontidão da mudança, que a gente pode começar a fazer lá no Release Plan, com a identificação de expectativas dos nossos stakeholders, aqui nós vamos, aos poucos, percebendo como esses stakeholders estão sendo afetados pelas mudanças. E para cada uma desses pontos identificados, né, que são impactos organizacionais, nós vamos tratar de uma maneira, nós vamos endereçar junto aos patrocinadores, ao conjunto de patrocinadores, ao patrocinador principal, à equipe de projeto, à área de recursos humanos, à área de treinamento, enfim, vamos envolver aqueles que precisam ser envolvidos dentro da organização para endereçar esses impactos organizacionais, que, mais uma vez, é fazer de maneira simples, eficaz, e aqui o segredo é fazer apenas o necessário. Claro que num guia como o Eitzenbock, assim como em outros, você vai ter um grande conjunto de macroatividades, nem sempre vai ser possível fazer todas, tá? Nós, quando falamos de gestão de mudanças no universo ágil, nós estamos falando de lançar um olhar humano sobre a complexidade humana. Estamos falando que é claro que precisamos ter foco no produto, no serviço. Sem o produto e serviço pronto, também não dá para entregar os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada, mas, por outro lado, sem olhar as repercussões da introdução daquele produto e serviço, ou seja, as mudanças organizacionais e o fator humano que está sendo afetado por aquela mudança, também vai ser muito mais difícil você ser bem-sucedido. Quando nós falamos, então, de gestão de mudanças, né, no universo ágil, nós estamos falando também de, em cada ciclo, assim como você aprende como melhorar, como desenvolver, qual o melhor caminho a ser seguido para chegar naquela visão do produto ou do serviço, nós também vamos aprender acerca de como, em que volume, em que sequência, em que velocidade as mudanças deverão ser introduzidas. Então, há uma íntima relação entre a introdução de incrementos do produto e do serviço com incrementos de mudanças organizacionais. Cada incremento desse vai tocar num conjunto de pessoas, ou às vezes nas mesmas pessoas de forma sequencial, às vezes simultânea, afetando muito esses seres humanos. E a gente precisa estar de olho nesse ponto de como fazê-lo, tá? Então, pensar no resultado de um projeto, de um programa, considerando também a capacidade humana de mudar, pode fazer toda a diferença, pode ser a fronteira entre o sucesso e o fracasso do seu projeto. Nós temos visto, e provavelmente você consegue listar agora rapidamente aí, na sua cabeça um conjunto de projetos que foram entregues dentro do prazo, do custo, do escopo, mas não trouxeram os benefícios esperados. Portanto, nós estamos falando de que, para alcançar os objetivos estratégicos, é preciso que essas mudanças introduzidas pelos projetos, que elas sejam sustentáveis, que elas sejam consolidáveis, que elas possam, de fato, trazer valor à organização. E isso se faz com um bom produto ou serviço,
de preferência dentro do prazo, dentro do custo. O escopo a gente vai desenhando ao longo do caminho, mas considerando ou equilibrando tudo isso com o fator humano, com a capacidade da organização de absorver todas essas mudanças de forma tão incremental e muitas vezes gerando grandes disrupções com o passado, como nós estamos vivendo nos tempos atuais. Bem, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer para mim fazer essa palestra. Me enche de emoção. Mais uma vez, quero mandar meu abraço. Dedico essa palestra ao meu amigo Paul Dinsmore. Convidar vocês, se quiser saber mais sobre esse tema, se quiser se conectar comigo, está aqui o meu LinkedIn. Se quiser baixar o primeiro capítulo, os primeiros capítulos do HMBOK, do HMBOK to Agile, visite lá o nosso site, agile.h2cmi.com. Você pode baixar os primeiros capítulos de graça. Está aqui o QR Code também, que você pode nos encontrar nas redes sociais. Agradeço a Dinsmore Compass por esse convite, me sinto extremamente honrado. Vocês são, de fato, uma organização diferenciada. E acho que tem tudo para preservar todo esse legado de coisas bacanas que o Paul trouxe de projetos de maneira humanizada. Obrigado. Um abraço.